Então, a microbiota, inicialmente, ela pode ser dividida em dois grandes grupos, tá? Primeiro, a gente tem essa classificação de acordo com a resistência, né, e o tempo em que esses micro-organismos permanecem no nosso organismo. Então a gente tem lá a microbiota resistente. Essa microbiota ela coloniza geralmente as camadas mais profundas da derme, da nossa pele, né? Estando na camada mais profunda, nas camadas mais profundas, esses micro-organismos eles acabam, né, sendo mais resistentes às técnicas de remoção quando a gente usa higienização, né? Então, uma simples lavagem de mão superficial, passar álcool, né, superficialmente não seria capaz de eliminar esses organismos, né? E ele vai ser composto, essa microbiota residente, ela vai ser composta principalmente por bactérias, tá? Que vão estar na camada cutânea ali. Já a microbiota transitória, elas vão ocupar a camada mais superficial da pele, né? Então, elas vão estar mais na superfície. Se elas estão na superfície, o uso de técnicas, né, de ações de higiene são capazes de eliminar esse tipo de micro-organismo. Lavar a mão, usar álcool, tá? Esses micro-organismos que fazem parte da microbiota transitória, eles são adquiridos geralmente, né, no caso dos profissionais de saúde, durante os cuidados aos pacientes, né? Então, eles estão associados, por exemplo, a infecções hospitalares. No caso da microbiota resistente, né, a aquisição, né, dessa microbiota, ela vai permanecer, e aí por isso de microbiota residente, ela vai permanecer no corpo durante a vida toda. Mas isso ocorre em etapas. Quais são essas etapas em que a gente vai adquirindo os micro-organismos da microbiota residente? A primeira parte, né, é o que a gente mostrou aqui, ela vai ocorrer na pele. Então, a primeira etapa, primeiro esses micro-organismos, eles se instalam na pele. Um exemplo de micro-organismo que faz parte, né, dessa microbiota residente é o Staphylococcus epidermidis, uma bactéria. Logo depois que a pele está colonizada, né, isso vai acabar colonizando também a orofaringe. E aí a gente tem Streptococcus alfa-hemolíticos. Depois, numa terceira etapa, os micro-organismos chegam ao trato gastrointestinal e outras mucosas, e ali eles vão permanecer durante toda a vida, né, até chegar à idade mais avançada, onde esses micro-organismos começam a diminuir o seu número no nosso corpo. Então, o que né, acaba acontecendo no nosso organismo? A gente acaba formando uma metrópole, uma cidade mesmo, né, formada por micro-organismos, por bactérias. Então a gente vai encontrar, por exemplo, micro-organismos, né, na região dos olhos. Aqui nos olhos, estima-se que a gente tem mais de 10 espécies, né, de micro-organismos aqui. Na boca, aí a gente já tem uma população bem maior, né? Então, cada órgão aqui seria uma região, um bairro, onde a gente tem espécies vivendo. Então, aqui, né, 10 no olho, na boca, em torno de 100 espécies. Sistema digestório, junto com a pele, são os locais onde nós temos maior quantidade de micro-organismos. Então,
no sistema digestório de 500 a 1.000 espécies, tá? Isso aqui é bactéria. E na pele, cerca de 1.000 espécies, bactérias e fungos. Sistema reprodutor, a gente também vai ter cerca de 50 espécies. E na área do nariz e da garganta, ali na faringe, a gente vai ter algumas dezenas de espécies também. Lembrando que, sem esses micro-organismos vivendo no nosso corpo, nós não teríamos condição de sobreviver de forma adequada para a manutenção da saúde. A gente viu que essa população de micro-organismos, ela, além de tudo, ela também nos defende. Então, a gente já tem a microbiota estabelecida, A gente viu, começou na pele, foi para a região da orofaringe, chegou no intestino e outras mucosas, fizemos a nossa metrópole, nossa cidadezinha lá, de micro-organismos, mas existem fatores que influenciam diretamente na qualidade dessa microbiota. Tá? Então, o organismo ele vai fornecer hábitat, com condições ideais, ou condições pelo menos favoráveis, para o crescimento de micróbios. E aí entra bactérias, fungos, ácaros, então os micro-organismos em geral. Tá? Então, essa distribuição ela vai ser de acordo com a disponibilidade de alimento, com a pH que a gente viu, com temperatura, mas também essa distribuição ou a presença desses micro-organismos estão relacionados a fatores externos. E aí depende da gente, da nossa condição de vida, do nosso hábito de vida, para manter essa microbiota normal. Então depende de alimentação, depende de higiene, alguns aspectos fisiológicos relacionados à idade, hormônio. Então, a gente tem várias coisas que vão influenciar. O que pode alterar essa microbiota? A nossa alimentação pobre em fibras, ou alimentações que não são muito variadas, elas diminuem a quantidade de micro-organismos. O uso de antibióticos em excesso também pode acabar alterando essa microbiota. Germen free é uma técnica que é usada em pesquisa que você retira as bactérias, todos os micro-organismos de um indivíduo. Se a gente não tiver, ou se a gente ficar usando só produtos que matam todas as bactérias, 99% das bactérias, a gente acaba perdendo a nosso aliado. Tá? E aí vamos para o estilo de vida, fumo, a questão do ambiente que a gente vive, poluição, a questão do uso de álcool, o sedentarismo, a questão da higiene, estresse, cansaço, tá? Também influenciam na nossa microbiota. As infecções por repetição, e a idade também influenciam. Vejam que já tem estudos que relacionam a alteração da microbiota a inflamações crônicas no nosso corpo e até disfunções metabólicas. Tem estudos que
associam a microbiota à obesidade. Então, uma alteração nessa microbiota predispõe as pessoas a ficarem obesas, né? Existem outros estudos que consideram, por exemplo, a microbiota intestinal como o nosso segundo sistema de regulação do corpo, como se fosse o nosso segundo sistema, entre aspas, aí, nervoso, né? De controle do organismo. E aí, quais são essas relações que existem entre os micro-organismos da nossa microbiota com a gente? Né? Então, na microbiota, os micro-organismos eles podem desenvolver três tipos de relações: a mutualística, a comensal e a oportunista. Quando eu falar em relação mutualística, quando eu falar esses micro-organismos são mutualistas, então eu estou querendo me referir àqueles micro-organismos que vão proteger, né, a gente, porque eles vão produzir nutrientes que nós usamos, além de colaborar, de ajudar no crescimento e no desenvolvimento do sistema imunológico. Então, se a gente não tiver esses micro-organismos, a gente não vai conseguir produzir nutrientes importantes e a gente não vai conseguir fazer o nosso sistema imunológico se desenvolver. Ou seja, a gente precisa desses micro-organismos no nosso corpo. Outros tipos de micro-organismos são chamados de micro-organismos comensais ou comensalistas. Nesse caso, esses micro-organismos eles vão se associar, né, ao ser humano, mas eles não vão causar, não vão ajudar em nada, mas também não vão atrapalhar em nada. Tá? Então eles não causam nem benefício nem malefício com essa associação que a gente tem com eles. Tá? E a gente tem os oportunistas. Esses oportunistas eles podem causar doenças, né, no indivíduo, principalmente se o indivíduo tiver o sistema imunológico comprometido. Então a gente tem alguns fatores que predispõem a esses micro-organismos que normalmente vivem no nosso corpo provocarem doenças. Quais são esses fatores? As infecções virais, né, principalmente causada pelo HIV, então da imunodeficiência adquirida, ele diminui o nosso sistema imunológico, então a gente tem aí uma possibilidade dos micro-organismos da microbiota causarem doenças. Terapia com mecanismos imunossupressores, e aí uma atenção maior para os transplantados, né? Tratamentos de câncer como a radioterapia, a quimioterapia, queimadura muito extensa da pele, que a gente perde, né, a nossa primeira barreira de proteção, e quando a gente tem úlceras ou perfurações das mucosas no nosso corpo. Isso tudo pode fazer com que micro-organismos que normalmente não vivam em um lugar passem a viver, e ali ele causa doença. Beleza?